Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam todos bem e passamos agora pela prova, né? Primeira atividade já que é avaliativa e agora estamos entrando no segundo capítulo, né? Segunda etapa aí, a segunda parte desse primeiro bimestre e nós vamos estar falando aí sobre a questão da população brasileira, ok? A gente vai iniciar fazendo a leitura da página 358. A gente vai estar falando sobre densidade demográfica, né? O que é densidade demográfica? Densidade demográfica significa você calcular o número da população de uma determinada área, né? Você verifica qual o número total daquela população e você vê como ela está distribuída naquela área determinada, né? O número da população e verifica a área. E depois você vai verificar como ela está distribuída, né? Quantas pessoas tem de acordo com o tamanho da área. E essa densidade demográfica depende da gente fazer uma conta, a gente saber qual é o resultado e a gente entender para saber aí como está a ocupação dessa população nesse território. Vamos lá para a nossa página 358, eu vou estar compartilhando aí a página com vocês e vocês vão acompanhar essa atividade, ok? Então vamos lá. Para quem tem o livro, já vai pegando o seu livro e vai abrindo aí na página 358, enquanto eu compartilho aqui a tela com vocês. Então vamos lá. Lendo a página 358, esse é o início aí do capítulo 2, ok? Então, como está distribuída a população brasileira? Embora nosso país seja territorialmente extenso, sua ocupação populacional é desigual. Quando analisamos a distribuição da população pelo território brasileiro, podemos perceber que a concentração de habitantes é grande em algumas áreas e pequena em outras. Percebe aqui, para que vocês vejam que a gente vai ter um resultado, ok? Vou marcar. A gente vai ter um resultado, né? Mas essa concentração... Opa, errado. Essa concentração, ela é diferenciada de uma área para outra. A gente aqui vai estar vendo do Brasil, mas a gente vai ver que as áreas são diferenciadas, ok? Então, ó, fazer a interpretação da distribuição da população em um território nos revela a densidade demográfica. Então, quando eu olho a população e a distribuição dela pelo território, eu vou ter aí a densidade demográfica dessa área, né? Então, a distribuição média da população em uma área determinada denomina-se densidade demográfica. Observe no mapa abaixo como está organizada a distribuição da população brasileira no território do nosso país. Note que quanto mais escuro o tom das cores, maior é a concentração de pessoas. É isso aí, a gente aprendeu quando a gente viu a questão de analisar a legenda de um mapa, né? Então, a gente tem aqui o mapa do Brasil, todo o território, e a gente tem uma legenda aqui, né? Onde o mais clarinho, ó, menos de 1 habitante naquele território, vai subindo para 1 habitante, 10 habitantes, 25 habitantes. Esse mais escuro, que está aqui em cima, representa 100 ou mais habitantes. Ok? Então, a gente dá para ver. Então, a gente vai ter aí um resultado, já a gente vai passar aí a densidade demográfica geral do Brasil, na próxima página que a gente vai, mas aí para a gente ter um panorama visualizando o mapa, né? Quanto mais escuras as áreas, maior o número de habitantes. Então a gente percebe que apesar o Brasil tem duas características que destaca ele em relação aos outros países do mundo. Primeiro que ele é muito extenso, né? Um território muito grande. E segundo que ele tem uma população também muito grande, tá? Entre os países mais populosos do mundo. Mas essa população, ela acaba se concentrando mais numa determinada área aqui, ó. Aqui, né? Geralmente próximo ao litoral. E essas áreas aqui, onde tem a floresta amazônica, e também aqui no centro-oeste, é uma região um pouquinho mais vazia, né? Com menos população.
Vamos tirar aqui a marcação. E aí a gente vai ter dois trabalhos. A gente vai passar agora para saber e ver a questão da densidade demográfica na outra página, como se organiza, como se faz a conta, vamos ver alguns destaques de alguns lugares no Brasil, e a gente precisa o seguinte, a gente também vai fazer uma atividade que a gente precisa localizar tanto os estados, né, os estados, no caso desse mapa aqui, tem marcado, né, se vocês precisarem de mapa, no final dos livros normalmente tem mapa do Brasil, assim como tem o mapa mundi também. Aqui tem os estados, então, para você localizar o que você quer. Essas iniciais aqui, essas siglas, elas representam os estados para você ver a região. A quantidade você vai ver por aqui, ó, pela legenda. De acordo com cada cor, tem aí o número da densidade demográfica, ok? Então, vocês podem usar a visualização para saber onde tem mais e onde tem menos, e considerando aí a legenda. E identificar esses estados. A gente também vai precisar verificar a questão das regiões, né? A gente já viu e falou no início, quando estava falando sobre o território brasileiro, que o Brasil ele é dividido em regiões, né? Mas tem dois tipos de regionalização no Brasil. Tem a regionalização geoeconômica, que é feita por Pedro Geiger, que divide o território em 3 ambientes. Tem a Amazônia, que é uma região, o Nordeste, que é outra região, e Centro-Sul, que é outra região. E a gente tem uma outra regionalização que é feita pelo IBGE. Aí a gente tem 5 unidades. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, o que a gente vai fazer de atividade, a gente vai usar a regionalização oficial do IBGE, que divide o território em 5 unidades regionais, ok? Essa é que a gente vai usar. A gente vai estar verificando qual a parte ou qual a região que apresenta maior ou menor densidade. A gente vai poder usar esse mapa. Se não tiver aí como você olhar no livro, você vai usar esse mapa que está sendo apresentado e vai usar também um mapa que você pode pesquisar. Pode entrar aí nessas áreas de busca na internet e procurar um mapa que tenha a divisão regional de acordo com o IBGE. E aí você comparar qual a área que você vai ver aí, que está mais ou menos com a concentração de pessoas, né? Que aí a gente vai ver a partir da densidade demográfica. Agora vamos partir para a página 360. Página 360. Vou voltar um pouquinho para ler aqui. Ela está falando dessa densidade demográfica. Como é que eu sei que a densidade demográfica de uma área? Como é que eu sei que tem a concentração de pessoas está maior ou menor, para saber por número, né? Eu consigo ver no mapa ali, onde tem uma cor mais escura, onde tem uma cor mais clara, mas aí agora eu quero ver por número. Então vamos lá. O cálculo da densidade demográfica. A distribuição média da população por uma determinada área, ou seja, a densidade demográfica, é obtida por meio de um cálculo. Para conhecermos a densidade demográfica de um território, por exemplo, de um município, estado ou país, dividimos o número absoluto de habitantes pela área desse território. Veja o cálculo da densidade demográfica do Brasil, exemplificado a seguir. Então, a gente tem aí os números do Brasil para saber, com base nos dados de 2017. Né? A área não muda, mas o número de habitantes vai mudar. Então, a gente tem aí a referência de 2017. Então, o número de habitantes em 2017 era 207.660.929 habitantes. Eu divido esse número pelo tamanho do território. Então, a gente tem o exemplo em cima, denominando o que é o número de habitantes, dividido pela área. O meu resultado vai ser a densidade demográfica. Então, o número de habitantes, 207.660.929 habitantes, dividido aqui, pelo número da área. Qual é o tamanho da área do Brasil?
O Brasil, ele mede 8.515.759 quilômetros quadrados, de acordo com esse dado apresentado aí. Dividindo esses 207 milhões pelos 8 milhões de quilômetros quadrados, vai ter, em média, 24 habitantes por quilômetro quadrado. E esse resultado é a minha densidade demográfica. Então, em 2017, se alguém perguntasse qual é a densidade demográfica do Brasil, a gente poderia responder que é 24. Ok? Porque era o resultado que deu ali. Então, a gente obtém o resultado da densidade demográfica como? Pegando o número de habitantes, ou seja, o número total da população de um determinado território, e dividindo pelo tamanho daquela área. Então, número de habitantes dividido por área, número de habitantes dividido pelos quilômetros quadrados daquela área, eu vou ter a densidade demográfica. Ok? Essa é a forma de cálculo. A gente viu pelo mapa, quando a gente apresenta ali, se orienta pela legenda, né? Mais escuro tá tem maior concentração, mais claro, menor concentração, e aquilo ali é uma forma de visualizar o mapa, e essa outra forma é a conta exata para a gente saber a densidade demográfica. Então, no cálculo acima, identificamos que a densidade demográfica média do Brasil é 24 habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, essa média oculta a distribuição desigual da população pelo território brasileiro, que pode ser percebida quando comparamos a densidade demográfica das regiões brasileiras. A gente vai falar já de região, né? Aí tem os dados da região, mas a gente vai utilizar o mapa para a gente saber de onde está falando. A gente viu que ali, mesmo o Brasil tendo essa resposta aí de 24 habitantes por quilômetro quadrado, a gente sabe que tem áreas que estão mais claras, tem áreas que estão mais escuras. Então, tem áreas que tem mais gente concentrada e tem área que tem menos. Então, a maior concentração em uma determinada área, principalmente próximo do litoral, e uma menor concentração mais para o interior. Ok? Então, é 24 habitantes por quilômetro quadrado, mas nem todo lugar é igual. Aí, agora, a gente vai usar outra parte da história aí. A gente vai ver os exemplos aqui. Depois eu vou mostrar um mapa só para você localizar. Aí. Então, vamos lá. Ó. Por região, fazendo a conta que eles fizeram aqui, vai bater, ó, Centro-Oeste, 10 habitantes por quilômetro quadrado. Nordeste, lembra que a gente viu lá que a média era 24 por... Aqui em cima, tá? 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas o Centro-Oeste, ele apresenta, analisado separadamente, tem 10 habitantes por quilômetro quadrado. O Nordeste, 37 habitantes por quilômetro quadrado. O Norte, 5 habitantes por quilômetro quadrado. O Sudeste, 94. O Sul, 51. Então, a gente tem aí como uma área bem concentrada, né? A gente viu que a média é 24, ó, vou voltar a marcar aqui em cima, mas a média, ela é do Brasil inteiro, quando você vê separadamente, aqui tem 94, aqui tem apenas 5. No outro tem 10, no outro tem 51. Então, a diferença é grande aí entre uma e outra, apesar da média geral, ok? Então, você vai analisar pela região também. Para que você localize, se você precisar visualizar, você vai usar um mapa, vai pesquisar, né? Vou compartilhar aqui a imagem do mapa para você, e você vai ver de qual cada região está sendo falada. Vamos lá. Olha aí, estou compartilhando com vocês o mapa do Brasil agora dividido por região. Aí, para isso, você vai precisar ou pesquisar
ou tentar usar um livro ou procurar na internet para ver a divisão regional se você quiser visualizar as regiões. Apesar de você ter um quadro ali já com o resultado, mas você pode visualizar. Onde está a região norte, aí você pega o quadro lá da página. Opa, peraí que desconfigurou aqui. Você pega lá o quadro da página que a gente viu na 358 e faz a comparação. Em qual dessas regiões você acha que tem o maior número de pessoas? Usa o quadro que a gente leu ainda agora também. Onde tem menos, onde tem mais, onde tem maior concentração, onde tem menor concentração, onde tem média concentração, e pode usar os números diretos do quadro também, e você vai assim saber que, apesar de a média geral ser 24, existe desigualdade entre as regiões, ok? Então, espero que você tenha entendido e que você destaque aí, de acordo com o quadro que a gente viu, a região que tem o maior número a maior concentração populacional, ou seja, a maior densidade demográfica, a região que tem a menor densidade demográfica, né? E assim você destaca aquilo que é necessário para a gente responder as nossas questões, ok? Deixa eu voltar lá para vocês visualizarem aqui a resposta. Um minuto aqui, tá voltando já aí. Agora eu vou compartilhar lá a página de novo que vocês precisam visualizar. Vamos lá. Então vamos lá. As questões que estão para vocês fazerem, entre as regiões, né? Qual delas é a que apresenta maior densidade demográfica? E aí vocês têm um quadro de vocês aí que está apresentando. Entre as regiões, de acordo com o IBGE, qual delas apresenta a menor densidade demográfica? Ok? E vocês vão estar aí tentando entender o que é densidade demográfica na primeira questão, né? Então, quando eu pego lá o estudo da população, dividimos o número total de habitantes pela área daquele determinado território, isso é chamado de quê? Aí você vai responder a densidade demográfica, que é o nosso tema aí principal, ok? Então, aqui você também consegue visualizar qual a região que tem maior densidade demográfica. Você também consegue visualizar qual é a região que tem a menor densidade demográfica, ok? Está na página 360, se você quiser conferir. Então, nossa aula é essa. A gente fica por aqui. Bom final aí de aula para você, que você continue fazendo a atividade e que responda da melhor maneira. Ok, pessoal, até a próxima aula. Fechando aqui.